Muito boas tardes, bem-vindo de regresso à Volta à Catalunha. Hoje dia importante com uma subida muito dura, uma subida que foi encurtada por causa do vento. Mais uma vez o vento a obrigar os organizadores a mexerem no percurso. Hoje a subida vai ter menos de 2 km, ainda assim vai ser uma subida muito longa, porque era uma subida com qualquer coisa como cerca de 18 km previstos, fica um pouco mais curta, mas continua a ser uma subida extremamente dura. Atenção ao vento, porque há rajadas que sopram a cerca de 30 km/h, vindas de norte. Ora, os ciclistas vão andar às voltas num percurso final, virando para a esquerda, para a direita, e portanto o vento irá aparecer várias vezes de frente, várias vezes de lado, poderá acabar por ter alguma influência também na etapa. Quanto à etapa de ontem, foi uma etapa também encurtada por causa do vento, estava prevista uma chegada em alto, acabou por não acontecer, assim tivemos um sprint com uma ligeira subida na parte final, grande trabalho por parte da equipa da NSN para colocar Ethan Vernon no local certo, na última curva, a passagem por uma rotunda a cerca de 150 metros do final. Aqui os ciclistas estão ainda nos últimos 900 metros, ainda há uma grande colocação, um grande trabalho de colocação, e já se vê a NSN em conjunto com a equipa da Lotto a tentarem procurar as primeiras posições. Vem por ali também sozinho o atual líder da classificação geral, Damien Godon, que mantém a sua liderança, ontem faz segundo na etapa. Vemos aqui também a própria equipa da UNOX a tentar chegar à frente, trazendo o Magnus Cort, e também ali o isolado Thomas Pidcock, de negro. Aqui aproveitando a roda de Damien Godon. E agora a curva. Vinha por aí uma curva, muita gente protestou contra o posicionamento desta curva, uma rotunda que acaba por ser praticamente uma curva à direita. À entrada da curva Ethan Vernon estava na frente e não mais o ultrapassaram. Bem tentou Godon, mas o Vernon é mais sprinter e acabou por ganhar. Ainda foi buscar uns segundinhos o Thomas Pidcock. No entanto, esta volta à Catalunha este ano não se ganha por segundinhos, particularmente com a etapa de hoje. Uma etapa super dura, temos tido uma fuga com elementos de grande valia na frente, que estão também na luta pelos pontos para a montanha. Lá iremos dentro em pouco fazer a contabilização dos pontos acumulados pelos ciclistas em fuga. Muito importante hoje, porque o líder da montanha não entrou na fuga. Bruno, je me souviens d'avoir interviewé Dorian Godon sur cette épreuve, c'était l'année passée ou il y a 2 ans, et que vous avez surnommé Breakaway Bruno. Aujourd'hui, est-ce que ça va être Breakaway Killer Bruno? Est-ce que c'est le plan de l'équipe de tout contrôler? Ouais, on verra bien. Déjà, je pense que dans beaucoup d'équipes, la consigne c'est pas de Visma dans l'échappée. Donc voilà, on verra. Mais s'il y a une opportunité, pourquoi pas se glisser devant pour faire un point d'appui pour après Jonas. Mais bon, on verra bien comment se déroule la course. On verra ça au fur et à mesure de la première montée déjà. Jonas ne l'a pas caché le premier jour, il a dit qu'il était ici pour les 3 étapes de montagne, mais il n'y en a plus que 2, mais les hautes montagnes en tout cas. Le but aujourd'hui c'est clairement de gagner avec Jonas. Oui, l'objectif c'est de gagner aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'objectif, au briefing ça a été, on visait la victoire et bien sûr le maillot de leader, mais on verra, il y a d'autres concurrents, il y a un gros plateau de grimpeurs cette année, donc voilà, je pense que c'est un niveau Tour de France quand même ici, donc on verra bien, mais ouais, l'objectif c'est de gagner. Bruno Armirail a dizer que hoje o objetivo é ganhar, que não acredita que ninguém deixe a equipa da Visma colocar gente na frente e por isso mesmo o objetivo é controlar a corrida e levar Jonas Vingegaard à vitória numa etapa que é uma etapa extremamente dura com um pelotão ao nível da Volta à França. Diga-se, no entanto, que a certa altura a equipa da Visma colocou mesmo um ciclista na fuga. E agora vamos ver esta etapa de hoje. E ainda tem na frente, nesta altura, o David Piganzoli. Dia de temperaturas também muito baixas, os ciclistas à partida estavam todos com muito frio porque as temperaturas andavam a rondar os 7, 8 graus à partida e no final também andarão a rondar mais ou menos a mesma coisa. Portanto, um dia de temperaturas baixas, entendia-se que aqui no final, em altitude, com certeza as temperaturas seriam mais baixas e entender-se-ia isso. Agora, no início talvez não tanto, mas ainda assim é o facto, é a realidade. Temperaturas muito baixas hoje, apesar de não haver muita chuva, não há chuva nenhuma, melhor dizendo, até dia de céu limpo. Vento, sim,
Os ciclistas já passaram por esta subida muito dura, Col de Fumania, com 8.9 durante 5.400 metros, com zonas a 13% de modo constante. E agora aqui a parte final, o Col de Pal, subido por esta vertente La Molina, local onde se encontra uma conhecida estância de inverno. Olhando para os pontos para a montanha até esta altura, Giulio Ciccone já somou 25 pontos, Marc Soler também na fuga soma 19 e, portanto, os dois estão a aproximar-se muito de Baptiste Weishofer, o ciclista da Lotto, que à partida para hoje era líder e continua a ser, com 39 pontos. No entanto, Ciccone e Soler estão muito próximos e poderão, se mantiverem na frente, chegar ao final da etapa, ultrapassando mesmo o ciclista francês da equipa da Lotto. Estas são as primeiras imagens da etapa. Houve primeiro um grande grupo em fuga, muitas tentativas de fuga, muitas foram as personalidades que tentaram adiantar-se e vemos aqui a parte final com o vento. Veja-se, não é vento fortíssimo, mas há vento efetivamente que pode fazer com que os ataques não aconteçam assim de modo tão óbvio. Vamos ver. Porque a subida, apesar de ter sido encurtada para 16.400 metros, continua a ser uma subida muito longa. Estavam previstos cerca de 18 km de subida. Fica um pouco encurtada a subida, mas continua a ser muito longa e muito dura. Estes são os homens da frente. Estão em fuga com 1 minuto e cerca de 50 segundos de avanço. E são eles então o Marc Soler, o David Piganzoli, o Giulio Ciccone, o Ainer Rubio e o Junior Lecerf. Todos eles bons trepadores. Mas aqui já temos imagens do pelotão. Aliás, estas são imagens do pelotão, claro. E aqui os homens da frente, aqui com Soler, com Lecerf já descolado em relação aos outros 4. Temos ali a Red Bull a perseguir. Estes são os homens que estão na frente, portanto Piganzoli, Soler, Ciccone e Ainer Rubio. Lecerf já perdeu o contacto com os homens da frente, estará intermédio, está mais ou menos a 40 segundos e um pouco mais atrás então vem o pelotão a ser comandado pela equipa de Remco Evenepoel. Bom, e desde já, boa tarde, Paulo Martins. Vamos olhar aquilo que se passa nesta altura com este posicionamento de ciclistas de equipas candidatas a lutar pela vitória na Volta à Catalunha e nesta etapa, nomeadamente Marc Soler da equipa de João Almeida e David Piganzoli da equipa, isto quando vemos aqui novamente o pelotão com a Red Bull a controlar, David Piganzoli da equipa de Jonas Vingegaard, Giulio Ciccone da equipa de Skelmos, Ainer Rubio da equipa de Enric Mas. Temos aqui, portanto, um lote de gente de qualidade na frente da corrida, excelentes trepadores, com gente lá atrás que se exime de trabalhar. Por isso mesmo, se calhar está nesta altura a Red Bull a fazer o esforço da perseguição. Olá, boa tarde. Acaba por ser uma falha tática de duas equipas, particularmente da Ineos e da Red Bull. Esta última, inclusive, é que tem feito uma corrida exemplar até ao dia de ontem. Deixar de alguma forma uma vesma de Vingegaard, que é um dos grandes favoritos à vitória final, uma UAE com Marc Soler, que tem João Almeida e McNulty lá atrás, deixar também escapar o espanhol, que estão ambos, Piganzoli e Soler, a 26 segundos. Eu acho que é daquelas armadilhas muito bem montadas por estas equipas, tocando também à Lidl Trek e à equipa da Movistar, que tem homens lá atrás capazes de discutir a vitória. E acho que foi um erro tático tremendo da Red Bull e da Ineos ao permitir que esta situação de corrida tivesse acontecido. Mas atenção, porque este momento pode ser crítico para muita gente. Veja-se que começa a haver um corte mesmo aqui no pelotão principal. Vamos ver onde anda o João Almeida, nomeadamente, cá está, um corte aqui provocado pela equipa da Red Bull. Os ciclistas estão ainda longe do final da etapa, vão dentro em pouco arrancar para nova subida, uma contagem de primeira categoria, com 7.300 metros a 6.6. Estamos numa zona de quase plano, em ligeira subida. Será assim durante os próximos 10 km até chegarmos à próxima subida. Veja-se o sítio onde os ciclistas estão nesta altura e aquilo que ainda falta de etapa. E tu vieste dessa coisa, eu ainda vi que isto é mais fino. E temos aqui neste grupo atrás Carlos Rodrigues da Ineos. Portanto, naquele corte que íamos vendo ali, Carlos Rodrigues é um dos homens atrasados, não está na frente da corrida, só tendo em conta que está aqui Oscar Onley, isto não toca aos homens da geral, da equipa britânica. Lecerf a ser alcançado, ainda há pouco estava na fuga. Está bem a noção da diferença que é muito curta entre os grupos.
Muito trabalho, portanto, hoje para a equipa de Remco Evenepoel. Olivia, boa tarde. O que esperas hoje de Remco Evenepoel? Ora, boa tarde. Bem, espero que o Remco prove o que ele disse, ou seja, basicamente que andou a treinar muito bem agora este tipo de etapas. Ele conhecia os seus limites no Tour dos Emirados, mas ele disse que era normal, porque só tinha trabalhado esforços e intensidade curta. Portanto, para ele nada de preocupante, e ele diz que ele, de facto, depois disso fez um outro estágio e que trabalhou muito este tipo de esforço, porque é exatamente o fosso que separa Evenepoel dos dois melhores ciclistas do mundo, que são Pogacar e Vingegaard, dois dos três, eventualmente com outros, mas dois dos melhores, sem dúvida, e é isso, que o fosso que o separa Evenepoel dos outros tem muito a ver com a subida de hoje, e portanto eu acho que vai ser um bom teste também nós para avaliarmos o que vale e a progressão ou não do Remco Evenepoel neste tipo de subida. Há que ter atenção também que Remco Evenepoel já caiu nesta volta à Catalunha. É verdade que ele esteve em estágio de altitude, como dizes, esteve no vulcão Teide, onde muitas vezes se encontram, se calhar, mais ciclistas do que vulcanólogos, que turistas, que o que quer que seja. É de facto uma meca para os ciclistas, para aqueles que querem fazer estágios em altitude. Mas Remco Evenepoel, nunca esquecendo, Paulo, caiu ainda há 2 jornadas, não é? Sim, acaba por ser sempre uma marca, claro. Agora resta saber se todo este trabalho é canalizado e concentrado em Remco Evenepoel, também se obviamente a equipa também dá uma confiança e acredita que Lipovic e Jay Hindley são opções. Temos mais estes 2 nomes, não é só o Remco Evenepoel, mas obviamente eu acho que é normal nós falarmos do Remco depois do bom arranque que ele teve e saber se ele estará em condições de discutir com os melhores. Isto é Remco Evenepoel. Ainda antes de irmos para o intervalo, falávamos exatamente daqueles que podem ser alternativa a Remco Evenepoel para a classificação geral por parte da Red Bull. Florian Lipovic em particular, eventualmente também Jay Hindley. Já vamos ver isso. Nesta altura 1 minuto e 23 de diferença para a frente da corrida. Trabalha também a Ineos, 2 equipas estas, Red Bull e Ineos, que não colocaram gente na frente. Vamos em direção a uma contagem de primeira categoria e logo depois contagem de categoria extra. 2 subidas extremamente importantes para a classificação geral, também para a classificação da montanha. Há um grupo na frente que inclui ciclistas de equipas de geral, nomeadamente da UAE, da equipa da Visma, e portanto preocupação maior para a equipa da Red Bull. Esta subida final, já que o dissemos, só foi ultrapassada por esta vertente uma vez na volta à Catalunha feminina no ano passado. Acabou com uma diferença entre o primeiro e o segundo de mais ou menos meio minuto. Já para o terceiro lugar foram minutos, portanto uma diferença que se fez e que foi bem grande, mas o pelotão feminino, lá está, não tem o mesmo nível de competitividade que tem o pelotão masculino. Veremos como acontecem as coisas. Por outras vertentes, esta mesma localidade, ou este mesmo local, esta mesma estação de esqui já foi também palco de subidas, mas por outras vertentes, portanto não sendo a mesma estrada, já foi utilizado na Setmana Catalana, já foi utilizado até mesmo na Volta à Espanha e portanto, e até mesmo na própria Volta à Catalunha. Nomes grandes, por exemplo, na Setmana Catalana ganharam aqui como Giuseppe Guarini em 2002, Dário Frigo em 2003, Alberto Contador em 2005. Na altura, Alberto Contador era um quase desconhecido, era um ciclista que corria na Liberty Seguros, ainda não tinha ganho praticamente nada de grande valia. Era um jovem com certamente um futuro promissor, mas que procurava justificar. Eu tive a ocasião de ver, de facto, essas imagens de 2005 e ele deu ali uma tarefa a toda a gente, terminando sozinho, isolado. Não foi com uma enorme vantagem, mas com alguma vantagem, mas terminando isolado, num cenário quase lunar. Portanto, o local por onde fizeram a subida dessa vez era um bocadinho diferente deste, que terá mais árvores. O local onde vão terminar, nomeadamente hoje, já tivemos a ocasião de ver imagens da meta, tem bastante arvoredo em torno. Talvez por isso os ciclistas possam estar um pouco mais protegidos do vento, que se diz vai aparecer na parte final. E por isso mesmo é que o final da etapa foi encurtado, desceu um pouco em termos de altitude, porque havia muito mais vento lá em cima. Não sei se seria já numa fase, portanto os últimos 2 km foram encurtados numa fase em que desapareceriam as árvores, mas a verdade é que assim foi.
Vamos ouvir, entretanto, o Lenny Martinez. C'est un départ matinal, il fait pas chaud non plus. Il y a du vent, dites-nous déjà comment ça va, comment vous avez récupéré le Paris-Nice aussi? Ça va, je suis un peu tombé malade après Paris-Nice, c'était pas top. Et là en vrai je sais pas trop comment évoluer ma forme, j'ai hâte de voir les prochaines étapes dures. Je pense aujourd'hui premier gros test et on va voir. J'ai hâte de voir aussi comment ça va donner. Ouais, et à quoi on s'attend vraiment, parce qu'on vous a vu sur Paris-Nice rester avec Jonas Vingegaard. Est-ce que le plan c'est de faire à peu près pareil aujourd'hui? Est-ce que c'est de faire autre chose? Ouais, c'est ça. J'aimerais bien c'est sûr être avec lui. Après il y a de gros autres coureurs aussi, il y a un très gros niveau ici. Avec Remco, il y a Lipovic, il y a encore beaucoup d'autres mecs. Donc j'ai hâte de voir, c'est un col qui est très long. Je pense que j'ai pas monté un col aussi long depuis le début de saison en course. Donc je pense que c'est différent. Quand j'avais suivi Jonas c'était un peu plus court, là c'est long. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Et un type de scénario, on s'imagine une course d'élimination où on a déjà vu des gens comme Florian Lipovic attaquer hier, c'était pour un sprint, mais avoir un peu des fourmis dans les jambes avant. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai suivi, mais bon, c'était vent de face. Tom Hitchcock était avec nous, il nous a dit les gars, ça sert à rien de toute façon. Mais je pense que pour moi, le scénario aujourd'hui, peut-être Visma va rien demander à personne et rouler très fort dans toutes les bosses pour réduire les groupes. Bom, resumindo esta entrevista a Lenny Martinez, que estava com frio de manhã, diz ele que não se sente ainda totalmente recuperado do Paris-Nice, tendo estado até meio adoentado, mas está motivado para estas etapas duras, vê esta jornada como um primeiro grande teste. Diz que o objetivo é tentar acompanhar Jonas Vingegaard, embora reconheça o grande nível dos adversários, como Evan Paul, como Lipovic, uma subida muito longa que para ele é uma novidade, tendo em conta aquilo que tem feito mais recentemente, portanto uma subida muito mais longa do que aquelas subidas mais curtas do Paris-Nice, o que gera, diríamos, alguma incerteza quanto ao seu desempenho. Quanto ao desenvolvimento da etapa de hoje, Martinez antecipava ali que a Visma poderia optar por impor um ritmo muito elevado nestas subidas, desgastar o pelotão, em vez de apostar, portanto, numa movimentação única e decisiva. Acontece que as coisas não saíram bem assim, porque a Visma colocou um ciclista na fuga e com isto furou todas as previsões. Olivia, quem é para ti a maior dúvida? Será, por exemplo, o João Almeida? E isto aproveitando aquilo que dizia o Martinez. O Martinez diz que está com dúvidas quanto ao desempenho que poderá ter numa subida tão longa. Ainda não tivemos subidas desta dimensão este ano. João Almeida também ainda praticamente não o vimos competir. Não vimos competir e diria que na sua preparação ele ficou um pouco atrasado por causa do que lhe aconteceu a nível da saúde. Portanto, é evidente que os planos, isto não fazia parte dos planos de preparação de João Almeida e por isso eu acho que, claro que nós estamos na expectativa de ver o João melhor até do que ele esteve na volta ao Algarve, mas ao mesmo tempo temos que ver que ele não pôde preparar como devia ter preparado se não tivesse acontecido aqueles problemas de saúde. Portanto, mesmo assim, estamos à espera de ver o João, pelo menos numa etapa, lutar ao lado dos melhores, que é claramente o sítio em que estamos à espera de ver a João Almeida, mas eu acho que nós também não podemos, se hoje, por exemplo, não aguentar, ou então ou amanhã, também não podemos, acho eu, tirar ilações definitivas em relação à volta à Itália. Muito rapidamente, Paulo Martins, agora desviando-nos um pouco desta corrida que estamos a ter, já cá voltamos, mas falando também de outra corrida que estamos a acompanhar e que logo a seguir, ao final desta etapa, será, portanto, alvo de transmissão aqui também nos canais do Eurosport, corrida muito importante para a preparação para o Tour de Flandres, para o Paris-Roubaix, o E3 de Arlbeck nesta altura se disputa, estão muitos ciclistas de grande qualidade em cena. Temos ainda muitos quilómetros pela frente, uma prova de mais de 200 km. Veja-se que os ciclistas passam por algumas das subidas mais importantes depois também na própria volta a Flandres, como o Paterberg, como o Kapelberg, como o Wout van Aert. Portanto, subidas que são marcantes também na volta a Flandres e que aqui são ultrapassadas neste E3 de Arlbeck, assim conhecido. Faltam aqui alguns nomes, mas temos Mathieu Van Der Poel, Pedersen, Girmay, António Morgado. O que pode fazer o António Morgado nesta corrida hoje? O que pode fazer também já agora o AE, que tem também Florian Vernis? Bom, eu diria que em relação aos dois portugueses, porque também temos o Rui Oliveira, mas em particular falando do Morgado, é um ciclista que já tem experiência de fazer esta corrida, não só correndo várias vezes já na Bélgica, mas
já vai ser a terceira vez consecutiva, portanto os últimos 2 anos o Morgado tem estado no E3 e este ano volta a estar talvez com um maior protagonismo e responsabilidade dentro da equipa da UAE, porque diria que com Florian Vermeers, com Polit, serão provavelmente os 2 ciclistas que estarão a liderar juntamente com o Morgado a corrida, nunca descurando o Rui, que é um ciclista que também já tem muita experiência, mas acredito que será um homem de apoio. E juntar àqueles nomes que o Luís já fez referência, particularmente Mathieu Van Der Poel, que sai com o favoritismo máximo, porque teve um arranque, como já é normal no início de temporada, com vitórias e com boas exibições, mesmo não ganhando a Milão-São Remo, mas tem adversários à altura. E saber se Mads Pedersen já está um pouquinho melhor do que no Milão-São Remo e fez um excelente lugar depois de uma ausência de competição de várias semanas devido à lesão. Temos Laporte, que também aparece aqui como um dos favoritos, um dos 4, 5 favoritos a poder ganhar a corrida dentro da Visma. Portanto, há um lote, diria, bastante importante, e depois há outros outsiders, e há um nome sempre que eu fico no radar quando o vejo correr neste tipo de provas, que é o Jonas Abramson da UNOX, saber se é capaz de ombrear com estes nomes que nós temos estado aqui a falar e que daqui a pouco, mal terminemos a volta à Catalunha, iremos dar o salto para a Bélgica e acompanhar também os últimos quilómetros numa corrida que é sempre emocionante. Diga-se que o Pedersen, grande candidato sempre, é um ciclista que vem de uma fratura, aliás de uma dupla fratura, quer de clavícula, quer de um pulso. Aconteceu na volta à Comunidade Valenciana, logo no início, portanto há coisa de, não chega a 2 meses, 1 mês e 3 semanas por aí. E por isso, hoje, diríamos, tem aqui um duro teste também. Vamos ver o que consegue fazer, depois de ter estado também no Milan-San Remo. Não era de esperar também que fizesse um grande resultado no Milan-San Remo. Faz 4º, portanto, surpreende, mas hoje tem a trepidação. E para quem sofreu também uma fratura, também ou várias, não será do melhor. Quanto ao Mathieu Van Der Poel, acaba por perder. Vocês seguiram os 2. Já agora, o Milan-San Remo, o Mathieu Van Der Poel acaba por perder para Pidcock e para Pogačar. Deu ali talvez um sinal de alguma fraqueza na parte final. Poderá Mathieu Van Der Poel hoje fazer melhor do que no Milan-San Remo, Olivier, o que te parece? Em relação a Mathieu Van Der Poel, eu sou um pouco mais do que o Paulo em relação à prova que perdeu o Milan-San Remo. E não sei se pode ter a ver com a simpatia que eu tenho por os ciclistas, talvez, não sei. Não, mas agora sério, eu acho que Mathieu Van Der Poel foi mesmo, na minha opinião, debilitado, o que não significa que ele teria ganho, mas eu acho que teria dado muito mais luta do que ele mostrou. Para mim, a questão que lhe aconteceu, a queda e a sua lesão na mão, para mim, não lhe impediu de ganhar, mas lhe impediu de estar ao seu melhor nível, e só o Van Der Poel ao melhor nível podia eventualmente, digo bem, eventualmente ganhar a Pogačar. Agora eu acho que vamos ver, ele está no seu, agora na Volta à Flandres, no seu jardim novamente, mas em relação à Volta à Flandres, ele tem o outro que é o seu jardim, agora que é Pogačar. Portanto, eu acho que está tudo em aberto, a forma como ele vai recuperar também desta lesão e a nível psicológico também, após a derrota no Milan-San Remo, para mim vai ser importante. Muito importante, portanto, hoje ver como andam aqueles que estão presentes, e já aqui falámos, Mads Pedersen, Mathieu Van Der Poel, também Biniam Girmay, há outros que podem ser candidatos, lá está um bom resultado, não só hoje como também na Volta à Flandres. Se calhar a Volta à Flandres para alguns aqui será um pouco mais difícil, mas principalmente vamos ver como está o António Morgado. Hoje a UAE tem aqui 2 dos melhores ciclistas portugueses, não mesmo os melhores ciclistas portugueses da atualidade, estão em cena, estão em ação. António Morgado hoje no E3 de Arlbeck, vai estar também na Volta à Flandres, está com Pogačar, com Van Der Poel, etc. Com Wout van Aert, que hoje não está a correr, mas vai estar. E temos também aqui o João Almeida. Alguma dúvida em relação ao João Almeida, porque não o temos visto correr muito. Entretanto, na frente da corrida, Marco Soler perde o contacto, ou então vem ao carro. Não sei se perde o contacto ou se vem ao carro. Acho que é mesmo vir ao carro. Isto quando a subida deve estar prestes a começar. Aliás, a subida está prestes a terminar. Deixem-me só aqui atualizar aqui o local, exatamente, está prestes a terminar. Lá está ali a indicação, 2.800 metros até ao topo. O Rubio agora vem também atrás. Ou vem atrás ou fica para trás. Isto agora aqui há sempre a dúvida, Paulo. Se isto é ficar para trás ou se é vir atrás. Parece-me que é ficar para trás. No caso do Rubio, no caso do Soler não foi manifestamente. Não, aqui as rampas são um pouco inclinadas em algumas alturas de viragens que têm na subida.
e o homem da Little Trek está a impor um ritmo bastante elevado. No caso do Soler, veio mesmo a buscar abastecimento. Agora o Rubio, desde o primeiro dia, que tem mostrado incapacidade física para acompanhar os homens da geral e particularmente o grande pelotão, que é isso que me fez alguma confusão, ver o Rubio logo ao primeiro dia perder tempo, como Derek G, mas Derek G já não está em competição, hoje já não partiu. Portanto, vamos aguardar para ver o que é que Aynar Rubio vai fazer ao longo da temporada, porque ele tem um desafio bastante interessante, este colombiano da Movistar, e talvez possa também passar por este menos bom desempenho que ele está a ter nesta fase, porque ele este ano está programado fazer as 3 grandes voltas numa só temporada. Aquilo que nós temos vindo a dizer de Pogačar um dia poder fazer as 3 grandes, mas para as vencer, o Rubio, não acredito que consiga vencer nenhuma delas, mas vai estar inserido nas 3. Portanto, hoje em dia já não é fácil encontrar um ciclista que vai numa só edição fazer as 3 semanas, logo aí à cabeça são muitos dias de competição que ele vai acumular. Bom, entretanto, temos aqui já uma ideia daquilo que é a equipa da Red Bull, com sai mais um e fica Hindley ao comando. Portanto, o Hindley está aqui a trabalhar com Remco Evenepoel na sua roda e atrás dele está Lipovic. Acaba por mostrar-se aqui Hindley, que é um ciclista que está aos poucos e poucos a perder o seu estatuto para ciclistas mais jovens. Um ciclista que já ganhou a Volta à Itália, que já fez excelentes lugares também em outras corridas por etapas. Obviamente, vê-lo aqui a trabalhar é uma demonstração de que é um ciclista que sabe que pode já não ter o mesmo poderio de outros tempos, que não tem a mesma capacidade nos contrarrelógios de um Lipovic ou de um Remco Evenepoel, e estamos a falar de um ciclista também mais velho, não que ele esteja um veterano, longe disso, mas Lipovic dá mais garantias para o futuro. Remco Evenepoel foi contratado como uma estrela dentro da equipa e, portanto, faz sentido Hindley, quando falta gente para trabalhar, seja Hindley a meter-se aqui a trabalhar na frente do grupo. O grupo ainda está muito grande, víamos ali do lado direito o João Almeida a espreitar, portanto o João está aqui na cabeça do grupo, está ali talvez na 20ª posição, vemos uma série de ciclistas da equipa da Movistar, ali um grupo grande, temos também vários homens da equipa de Richard Carapaz. Note-se que a certa altura a Education First ficou para trás e tiveram de trabalhar para rebocar Carapaz até ao grupo da frente. Está por ali também Thomas Pidcock, bem à vista também Jonas Vingegaard, sem ninguém à sua frente, pelo menos da sua equipa. Há mais homens da Visma, mas estão para trás do dinamarquês. Está por ali também um contingente da equipa da Little Trek. Um deles será certamente Skelmos. E para já vem a Movistar com 3 homens, com Quintana ali logo à cabeça, trazendo 8 Brooks. Eric Mas também está por lá. Portanto, até parece-me ser de 4 ciclistas que a equipa tem, porque ainda está lá Juan Pedro Lopes. A Movistar com muita gente ali colocada na frente. E ainda tem o Rubio para a frente, que dentro de um pouco será alcançado. Para a montanha, dentro em pouco, vai haver 10 pontos. Se Ciccone voltar a passar na frente, vai ficar muito perto do líder da classificação da montanha nesta altura. O Ciccone, nesta altura, para a montanha, está com 25 pontos, ficará com 35. Baptiste Westrhofer tem 39. Portanto, Westrhofer, ao falhar a entrada na fuga, pode ter hipotecado aqui a possibilidade de conquistar a montanha no final da Volta à Catalunha. Sim, e nós dizíamos ontem que era fundamental ele hoje estar na frente da corrida, só que obviamente quando nós falamos de um Rubio, de um Le Cerf, que também já ficou para trás na frente da corrida, já foi absorvido pelo pelotão, com o Ciccone, com o Piganzoli e com o Marc Soler, estes 3 logo à cabeça, com o Rubio numa condição normal, estamos a falar de 4 excelentes especialistas de montanha, e obviamente o homem da Intermarché, para lá do desgaste de todos os dias ter andado escapado à procura de pontos nas contagens de terceira, de segunda, hoje acusou esse esforço, não tem a mesma pedalada, diria, para acompanhar este nível de atletas que está na frente da corrida. E vê Ciccone a aproveitar muito bem tudo aquilo que foi ultrapassado até agora. Com consentimento ou não, Ciccone tem sido sempre primeiro e acumulou os tais pontos que o Luís faz referência, e acredito que vai fazer novamente o mesmo nesta próxima contagem de montanha, somar mais 10. Ficará a 4. O próprio Soler, que se somar 10 fica com 29, também não fica muito longe. Portanto, o Soler também, como quem não quer a coisa, vai marcando pontos para a montanha, e se não for hoje, talvez amanhã possa assaltar a primeira posição. Vamos entretanto ouvir Florian Lipovic.
Florian, we've seen you really active already on this Volta a Catalunya. I guess you're a happy man that to finally have the mountain today. Yeah, I mean, finally, different race starts today. We will see how the legs are. I think we have a really strong team here, and I hope we can show a good performance today. A strong team, but we talk always a lot about Remco. What's your position in the team? I mean, Remco is in really good shape, and I think he already showed that he is here to win. My preparation to the race was not perfect because I got sick in altitude camp, and I didn't have the best start of the year, so